isso era tudo que ele tinha. Mas em São Paulo, o era brabo, tá entendendo? Agora, como é que você acha que esses caras que eram nitidamente contra o comunismo naquele momento foram caçados logo em seguida? Bom, mas é tal negócio. Na verdade, houve duas revoluções, houve dois golpes. Teve o golpe 31 de março, e depois teve vários golpes internos, que foram concentrando cada vez mais o poder na mão dos militares. Lembre-se que eles fizeram o golpe prometendo eleições imediatas. Está sendo no máximo, 6 meses. Não fizeram eleição nenhuma. Botaram lá, improvisaram um comandante militar, que é o Castelo Branco, e foram cada vez concentrando mais o poder na mão de militares e seus assessores tecnocratas. Por que faziam isso? É a velha herança positivista das Forças Armadas no Brasil. Quer dizer, já no século XIX, o pensamento dominante no meio militar e no meio do movimento republicano era o pensamento de Augusto Comte. Augusto Comte era contra a democracia. Ele achava que o governo tinha que ser um governo científico, uma elite de administradores científicos que tomavam todas as decisões. Até ele dizia assim, na astronomia não existe direito à livre opinião, na matemática não existe. Então por que tem que existir? É cientificar a ciência política, né? Os militares pensavam exatamente isso. Pegaram lá um grupo de tecnocratas e eles, os iluminados, militares e civis, tomavam todas as decisões. O Congresso só servia para carimbar os decretos. Vinha o decreto lá e, sim, eles tinham um debate. O debate entre o amém e o sim, senhor. Né? Inclusive, um dos tecnocratas, um dos áulicos mais proeminentes do governo militar, que é o Delfim Neto, é uma das eminências pardas econômicas do governo do PT. Sem sombra de dúvida. Né? Ninguém vai negar a competência do Delfim Neto. Sempre é um cara genial, né? De economia realmente entende. Mas acontece o seguinte, os militares fizeram grandes coisas pela economia brasileira. O pessoal não lembra mais. Eles falam hoje do Fome Zero. O Fome Zero integrou não sei quantos milhões de pessoas na economia. O governo militar integrou muito mais proporcionalmente. Na época você... O milagre brasileiro realmente, de uma forma ou de outra, existiu, né? Exatamente. Metade da população brasileira estava fora do processo produtivo. Os militares integraram. Eles criaram indústrias, criaram obras públicas, movimentaram a coisa, tá entendendo? Quer dizer, o Brasil nunca cresceu tanto quanto naquela época. Agora, também vamos deixar bem claro que no sentido estatizante. Estatizante, é claro. Ou seja, não tem nada a ver com direita, né? Um influxo estatizante não tem nada a ver com um movimento teórico de direita, né? É um negócio híbrido, tá certo? Eu não posso dizer que era um regime fascista, porque eles não tinham aquele nacionalismo inflamado, extremado, e não eram imperialistas, sobretudo, não havia um partido de massas, eles não fizeram uma militância de massas. Como é que você pode ter um movimento fascista sem uma militância de massas? Então não era um governo fascista, mas era um governo tecnocrático, de tipo... Mas assim, eu por exemplo, tá aí, Olavo, eu enquanto criança, na época eu peguei moral cívica e piriri bororó, eu sentia Brasil ame ou deixo. Você não acha, pelo menos nesse âmbito, usando a Copa do Mundo, os esportes, que isso não era o suficiente para enquadrar o governo como um governo fascista? De maneira alguma. Você não tinha um partido de massas e não tinha o domínio da comunicação de massas. Você vê que os jornais e canais de televisão estavam todos na mão da esquerda, já naquele tempo. Mas espera aí, então qual é o fenômeno da Rede Globo, o Time Life, Roberto Marinho, uma rede que surgiu da ditadura em 1965? Estava à disposição dos milicos para fazer o que eles quisessem. Sei. Como está agora, eles estão em situação, né? Quem está no poder, tá certo? Então, eles estão tão arena quanto eles são PT agora. Me diga o seguinte, você viu naquela época algum documentário anticomunista na Rede Globo? Nenhum. Você viu alguma notícia? Neto, repórter. Atrocidades na China ou na Rússia? Não tinha. É verdade. Quer dizer, eles não fizeram nada na luta ideológica, absolutamente nada. Por quê? A mentalidade tecnocrática. Eles queriam pairar acima da política e acima da luta ideológica. Tá certo? Tanto que você vê, hoje saiu na Folha um negócio dentro de um plano do ministro Alfredo Buzaide para treinar jornalistas de direita para votar nas redações. E eles denunciam isso como se fosse uma intervenção. Só que é o seguinte, o plano jamais foi realizado. Ficou no papel.
Ora, isso em comparação hoje é coisa de gentleman, né? Se o Partido Comunista pode treinar jornalistas para ocupar as redações, por que o outro lado não pode? O que tem tão indecente nisso aí? Não tem nada, só que o plano do Bussai nunca foi levado a efeito. Você vê, o Castelo Branco sugeriram para ele que ele fizesse, vamos dizer, um departamento de propaganda oficial, como tinha no tempo de Getúlio Vargas, e ele disse, eu não vou criar um novo DIP. Tá certo? Ora, o DIP era a coisa mais necessária. Só que, em vez de fazer um departamento para participar da luta ideológica, não, eles acabaram criando o quê? A Operação Bandeirante para matar comunista no porão. Ah, porra! Inventaram moral e cívica para poder enfiar a goela abaixo a lei do hino nacional por música do Chico Buarque de Holanda em plena moral e cívica. Isso é uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Vamos dizer, as cartas de educação moral e cívica foram preenchidas 100% por gente da esquerda. Pois aí, possível, Papai Noel não existe. Mas é uma loucura isso, né? Isso em 1969, 70. E se eles tivessem feito, vamos dizer, entrar na luta cultural, na luta ideológica, em 64, e, por exemplo, se bastava passar por dia um documentário mostrando o que estava se passando na China ou na Rússia, o Brasil estaria imunizado contra o comunismo até hoje. Eles não fizeram isso. E outra coisa, Olavo, meu tio, ele era um cara que ele virou general de pijama. Você lembra esse termo que existia, general de pijama? Ele foi colocado na reserva. Ele era comandante da artilharia de costas e ele estava no forte de Posto 6, ali da Copacabana, e ele sempre falava para mim sobre Mao Tse-tung e que a China comunista era um grande problema e não sei o quê, e era uma pessoa muito, assim, aquele cara Caxias, né, um general Caxias, e ele foi reformado por obter informações que estavam, vamos dizer assim, à direita da direita, vamos dizer assim, né? Ele não era um cara de esquerda, ele é um herói de guerra, perdeu o fígado, perdeu parte do intestino, era um cara da maior integridade, nunca foi um torturador, muito pelo contrário, nunca participou dessas coisas todas, e, no entanto, ele foi um cara reformado por saber de informações privilegiadas que poderiam facilitar, vamos dizer assim, a vida da própria república que as Forças Armadas estavam implementando. Isso é uma coisa que eu nunca conseguia entender. Você vê que o governo militar combateu as guerrilhas, quer dizer, ele combateu a violência armada, ele jamais combateu o comunismo. E, ao contrário, ele boicotou não só todos os políticos conservadores e liberais, mas intelectuais também. Ó, vou te recomendar aqui, leia isso aqui. Tá vendo? Dá para ver aí? Quem tem medo da filosofia brasileira? Ricardo Vélez Rodrigues, Vélez com Z. Tá certo? É um venezuelano que mora no Brasil há 40 anos, o cara que mais entende de filosofia brasileira é um venezuelano. Que maravilha. Mostra aqui como o governo militar entregou, vamos dizer, todas as fontes de dinheiro para pesquisa científica na mão do pessoal da esquerda, sobretudo da ação popular. E daí os conservadores liberais foram todos boicotados, botados para fora. Você vê, a principal revista de filosofia cristã que teve no Brasil chamava-se Convivium. Até hoje, era a melhor que tinha. Até hoje, os trabalhos publicados na Convivium não são aceitos em currículos no CAPES e CNPq. Até hoje, os caras são discriminados. Mas tem algum tipo de argumento plausível? Não há argumento. Ninguém explicou por que estava fazendo isso, mas a gente pode examinar e interpretar. E eu acredito realmente que era a mentalidade tecnocrática, suprapolítica, supraideológica, que eles aprenderam na tradição positivista, que eles nem sabem que isso é positivismo, você está entendendo? Quando você diz para eles que eles são positivistas, eles dizem, nós não, nunca fomos. Digo, você aí não sabe. Porque tu nunca leu uma linha de Augusto Comte, mas isso está sendo transmitido de geração em geração, sem nome.